Olá! Hoje nós vamos falar sobre o eletrocardiograma normal. Esse é o nosso segundo tema na aula de Fisiologia Cardiovascular. Para que você possa melhor acompanhar esse assunto, eu te convido a consultar os capítulos 14 da Silverton e o capítulo 11 do Guyton. E assim você pode então analisar as informações que aqui vão ser reportadas nessa videoaula. O objetivo dela é apresentar as características normais de um eletrocardiograma, registrando então o potencial de ação de várias células musculares cardíacas simultaneamente. Então, o que nós temos como característica acerca do registro eletrocardiográfico? O registro eletrocardiográfico é uma importante informação da atividade elétrica cardíaca e ela serve como um parâmetro eletrofisiológico muito importante para identificar possíveis complicações no processo de contração e de relaxamento do músculo cardíaco. Então é possível utilizar eletrodos na superfície da pele para registrar a atividade elétrica interna, mesmo sendo na caixa torácica de um órgão que está ali envolto por um pericárdio. Por quê? Porque as soluções salinas presentes, por exemplo, no líquido extracelular, como por exemplo o cloreto de sódio, são excelentes condutores de eletricidade. E já que nosso líquido extracelular tem uma base de construção em cima de cloreto de sódio, nós podemos então analisar as atividades elétricas, mesmo que na superfície da pele. Esses registros são chamados de eletrocardiogramas. São análises gráficas da milivoltagem ao longo do tempo, chegado a um resultado de soma das atividades elétricas de um grupo de células cardíacas. Então, conforme a atividade elétrica passa por essas células, se registra então esses potenciais de ação somados, diferentemente do músculo cardíaco isolado sendo analisado. Se eu pegar uma célula muscular contrátil ventricular, eu não posso comparar com esse registro eletrocardiográfico, já que se trata de uma única célula sendo excitada. Os primeiros registros do eletrocardiograma foram feitos em 1887. Entretanto, esses registros em humanos, eles não tinham a intenção de analisar clinicamente o indivíduo. Até que no século XX, no início dele, Walter Einthoven ele conseguiu fazer algumas observações sobre o eletrocardiograma que o tornou como o pai do eletrocardiograma moderno. Ele nomeou as partes do eletrocardiograma e criou o chamado Triângulo de Einthoven. O triângulo de Einthoven, na verdade, é a observação de eletrodos que são fixados nos braços e na perna esquerda, formando um triângulo. Uma derivação ela consiste em um par de eletrodos, sendo um positivo e outro negativo, para registrar, então, a passagem dessa eletricidade através de dois polos. Então, quando analisa-se, por exemplo, do braço direito em direção ao braço esquerdo, que é a ordem de passagem da corrente elétrica, se analisa então uma primeira derivação que é chamada de D1. A derivação de D1 então tem o eletrodo negativo colocado no braço direito e o eletrodo positivo no braço esquerdo. A derivação D2 é aquela que começa no braço direito e ela vai até a perna esquerda. E a derivação D3 ela começa no braço esquerdo e termina então na perna esquerda. Então esses eletrodos são colocados nessas regiões, criando um triângulo ao redor do coração, medindo então a atividade elétrica nestas posições. Muito bem. O que acontece em relação às medidas dentro de um eletrocardiograma? É importante mencionar que o eletrocardiograma ele registra uma daquelas derivações por vez. Então ele não vai poder fazer a análise de D1, D2 e D3 simultaneamente. Então não há a possibilidade de fazer isso. Então como ele analisa uma derivação por vez,
eu estou observando exatamente a eletricidade passando de polo negativo para um polo positivo. Então, quando a onda elétrica ela se move através do coração, diretamente para o eletrodo positivo, a onda do eletrocardiograma ela se move para cima. Então, como vocês podem observar nessa primeira imagem aqui, ocorre uma deflexão para cima do traçado do eletrocardiograma. Isso significa o quê? Que os vetores da corrente elétrica estão indo na direção de negativo para positivo. E então, no gráfico, a milivoltagem sobe ao longo do tempo. Quando ocorre uma deflexão para baixo, é porque houve o resultado de um fluxo de corrente indo em direção oposta. Na verdade, elas estão indo em direção ao polo negativo. Então, eu sei que a corrente elétrica passa de negativo para positivo, entretanto, eu tenho aqui um fluxo de corrente elétrica do próprio estímulo cardíaco das células despolarizando, que é contrário. Então, eu vou criar então uma onda que desce. Isso é a deflexão para baixo. Ao longo do tempo, a milivoltagem ela vai reduzir se eu tiver um vetor ao contrário. E quando eu tiver um vetor perpendicular ao eixo do eletrodo, eu tenho uma condição de linha de base. Eu não crio deflexão para cima nem para baixo. É a ausência de deflexão que nós chamamos como linha de base. Ok? A ausência de deflexão é resultante, então, de não ocorrer fluxo corrente gerado no coração que vá a favor ou contra a direção de negativo para positivo. Então, isso aqui é indicativo de que não há corrente elétrica passando no coração. Ora, se tem um coração que não despolariza, não há contração muscular, consequentemente, esse coração está em parada cardíaca. Muito bem, então quais seriam as diferenças de um potencial de ação de uma única célula ventricular esquerda sendo analisada isoladamente quando comparada a múltiplas células, que é o que o eletrocardiograma faz? Primeiro, essa milivoltagem, né? Como pode perceber, eu tenho uma variação de milivoltagem da membrana que varia em 110 milivolts, enquanto o registro eletrocardiográfico de várias células simultaneamente é identificado como algo em 1 milivolt apenas. Então, ao longo do tempo, a milivoltagem é bem diferente. Esse resultado aqui é o somatório de múltiplas células contraindo. Despolarizando ao decorrer da passagem do impulso elétrico. Então, vamos lá. O potencial de ação isolado é de uma única célula, é o registro dentro dessa célula, por sinal. É aquela etapa que na aula anterior nós mostramos onde o eletrodo é colocado no interior dessa célula e eu consigo registrar o potencial dessa célula muscular cardíaca contrátil. Já o eletrocardiograma não é o registro intracelular, é o registro extracelular da soma dos potenciais de ação de várias células contráteis simultaneamente. O que significa você ter a linha para cima e a linha para baixo numa única célula como a célula ventricular? A deflexão para cima é a despolarização e a deflexão para baixo é a repolarização. Já no eletrocardiograma, a deflexão para cima é o fluxo corrente de negativo para positivo e a deflexão para baixo é o fluxo corrente de positivo para negativo, oposto à origem negativa. A amplitude do potencial de ação ela tem uma variação de 110 mV no ventrículo e ela tem, na verdade, como consequência no eletrocardiograma, uma variação apenas de 1 mV de amplitude. Muito bem, então aqui nós podemos observar um registro eletrocardiográfico de 3 ondas formando um complexo que nós chamamos de complexo QRS, que daqui a pouco vocês vão observar. E essa onda ela representa a despolarização do ventrículo. Quando você olha aqui para a linha de cima, você está observando exatamente a despolarização da célula ventricular. Então, quando tem essa onda aqui, significa que várias múltiplas células estão promovendo essa etapa de deflexão para cima, que significa então
a onda de despolarização. E essa linha que descende, como vocês aprenderam, ela é resultante da repolarização. Então, na repolarização, eu tenho a saída do complexo QRS e a formação dessa onda chamada de onda T. A onda T aqui, ó, é o término dessa etapa de repolarização da membrana das células ventriculares. Muito bem, aqui nós podemos observar mais uma vez essa imagem e o registro dessa informação que eu acabei de dizer. Então, enquanto eu tenho ali, ó, o complexo QRS formado, eu tenho a etapa de despolarização e a onda T representa a repolarização, se fosse analisar uma única célula muscular cardíaca. Muito bem, existem derivações para a medida desse eletrocardiograma. Já que eu tenho uma distância entre as estruturas dos membros superiores e inferior, e estou formando ali o triângulo de Einthoven ao redor do coração para a passagem da corrente elétrica, é ideal que eu faça a análise por essas derivações. E vocês já viram agora que as derivações formadas, elas são aquelas derivações que eu tenho sempre um polo negativo e um polo positivo, e a corrente está passando exatamente nesse mesmo sentido. E aí você começa a criar os registros eletrocardiográficos nessas derivações. Eu tenho três tipos de derivações, né? Eu tenho derivações bipolares, que é o que vocês vão começar a observar agora. E daqui a pouco vocês vão ver outros dois tipos de derivações. Nas derivações bipolares, são aquelas que eu estou registrando pelos membros. Foi o que formou-se através do triângulo de Einthoven. Então eu tenho aqui, ó, a derivação D1, que vai do braço direito para o braço esquerdo, onde eu consigo registrar essa onda. Eu tenho a derivação D2, que ela vai do braço direito até a perna esquerda, e a derivação D3, que vai do braço esquerdo até a perna esquerda. Esse triângulo formado, então, tem 3 pontos de análise do traçado eletrocardiográfico. Nos 3 traçados eletrocardiográficos, os 3 registros feitos nas derivações D1, D2 e D3, existe uma similaridade no traçado, sendo o D2 talvez um dos traçados mais claros para observar todas as ondas eletrocardiográficas que vocês vão ver a seguir, certo? Mas você consegue observar em D1 e consegue verificar também em D3. Muito bem. Existem as derivações que são colocadas em um conjunto de eletrodos próximo ao coração, para verificar mais detalhadamente o que está acontecendo com a carga elétrica passando pelo coração. São chamadas derivações precordiais. Então, diferentemente das derivações bipolares, eu tenho as chamadas derivações precordiais, que são 6, representando ali o trajeto do potencial elétrico ao longo das estruturas cardíacas, para ter mais detalhes sobre os potenciais gerados. Então, eu tenho as derivações precordiais sendo exemplificadas por números, pelo número que ela tem, são 6, e pela letra V. Okay? Então, são as derivações, elas são representadas pelo V. Então, tenho aqui em cima V1 e V2, certo? Depois eu vou ter ali do lado, na região torácica, ainda próximo ao coração, outras derivações. Okay? As derivações de V1 e V2, elas são bem distantes do ápice do coração. Então, esses eletrodos colocados na região precordial criam condições de analisar aquele complexo QRS, que é da despolarização ventricular, eles sendo negativos. Eles ficam voltados para baixo, pela distância que tem desses ventrículos. E eu tenho ali as derivações V3, V4, V5 e V6, e essas derivações têm como característica estarem próximos do ápice, criando então a condição de ter um complexo QRS positivo. Então os complexos QRS que vão ser observados nessas derivações são positivos. Isso faz com que você tenha uma melhor precisão para analisar diferentes trechos do coração. Então, você pode analisar D1, D2 e D3. E agora, de uma forma mais detalhada, você pode avaliar
o registro eletrocardiográfico nas derivações precordiais, escolhendo uma delas como V1, V2, V3, V4, V5 ou V6. E ainda temos a última derivação, que são as chamadas derivações unipolares aumentadas dos membros. Essas derivações elas pegam dois membros conectados a um terminal negativo do eletrocardiógrafo, por meio de resistências elétricas, condiciona uma resistência elétrica. Então, dois membros vão ficar conectados a um terminal negativo e um terceiro membro vai ficar conectado ao terminal positivo, criando uma combinação então de cargas elétricas. Então, eu vou ter essas condições aqui. O terminal positivo, quando ele está conectado ao braço direito, eu vou ter então a derivação unipolar aumentada dos membros, descrita como AVR. Ela é uma única derivação que tem todas as ondas invertidas, de cabeça para baixo. Se eu colocar o terminal positivo, que é ele que determina então quem está recebendo lá a carga, do somatório das outras duas conexões por terminais negativos. Se eu colocar o terminal positivo no braço esquerdo, eu vou ter a derivação AVL. E se eu colocar na perna esquerda, eu vou ter a derivação AVF. Então, vamos lá. Quando eu conecto, então, o meu terminal negativo em um conjunto de dois membros e coloco o terceiro membro conectado a um positivo, eu crio as derivações unipolares aumentadas dos membros. Então, se eu colocar o terminal positivo no braço direito, significa que negativos estão sendo tanto o braço esquerdo quanto a perna esquerda. Se eu somar esses dois aqui como negativos e jogar a carga para o lado direito do braço, eu automaticamente encontro o AVR. O que é o AVL? O AVL é exatamente a conexão do terminal positivo no braço esquerdo. Então, eu vou somar o braço direito e a perna esquerda, colocar polos negativos nele, e o positivo vai ficar aqui no braço esquerdo. E, por fim, o AVF. Vou colocar o polo negativo no braço direito e no braço esquerdo, e vou acoplar, então, o terminal positivo na perna esquerda. E assim eu tenho mais 3 derivações que são importantes para a análise eletrocardiográfica, são derivações unipolares aumentadas dos membros. Bom, o que o registro eletrocardiográfico, de forma bem simples, nos permite observar? Nos permite observar a milivoltagem ao longo do tempo, criando então uma condição de altura a qual a onda eletrocardiográfica chega e quanto tempo se destina para essa onda ser gerada, criando condições de termos intervalos, de termos segmentos e assim por diante. Então, é uma análise ao longo do tempo. E aí, como que nós realizamos essa avaliação? Percebam que existe um papel milimetrado no fundo dessa imagem aqui. Então, existe uma atividade milimétrica. E se eu consigo colocar num papel milimetrado a análise dessas ondas eletrocardiográficas, consequentemente eu posso contar o tempo, posso analisar também a milivoltagem. Vamos entender isso de uma forma mais clara. Vou pegar um quadro desse e vou ampliar aqui para vocês entenderem o que significa. Um quadro maior desses, na verdade, é formado por um conjunto de quadros menores. Eu tenho 5 quadros na horizontal e 5 quadros na vertical, ok? Na horizontal, um quadrinho menor representa 1 milímetro. Como é uma análise temporal no eixo X, esse 1 milímetro equivale a 0,04 segundos. Como também é analisado ao longo da milivoltagem, esse mesmo quadrinho ele tem 0,1 milivolts. Então, o tempo é observado aqui que 1 milímetro corresponde a 0,04 segundos e
exatamente aqui na altura, na amplitude, eu observo 0,1 milivolts. Por que isso é útil para todos nós? Porque se eu analisar que um quadro desse maior, como esse que foi analisado aqui, aumentado, é formado por vários pequenos quadrozinhos com essa condição, se eu somar aqui 5 quadros pequenininhos, eu gero um quadro grande desse. Um quadro grande, ó, como um pequeno tinha 1 milímetro, um quadro grande com 5 desses pequenos tem 5 milímetros. 5 milímetros é a mesma coisa que 0,20 segundos. Então, um quadro desse aqui, ó, cada quadro maior desse tem 0,20 segundos, ou seja, 5 milímetros. Cada quadro menor dentro do quadro maior, ele é formado por 0,04 segundos, que é a mesma coisa do que 1 milímetro. Se eu pegar 5 quadros desses aqui, eu tenho, na verdade, 1 segundo sendo analisado. Então, se eu pegar 5 quadros maiores, eu tenho 25 milímetros, e 25 milímetros é a mesma coisa que 1 segundo. Isso é importante porque, através do eletrocardiograma, nós podemos calcular frequência cardíaca, nós podemos analisar ritmo, nós podemos analisar distanciamentos entre os intervalos e segmentos, entre uma onda e outra, e assim por diante. Então, recapitulando, cada quadro maior é formado por quadros menores. Nós temos 5 quadros menores formando um quadro maior na horizontal e na vertical. Cada pequeno quadro tem 1 milímetro, que é a mesma coisa que 0,04 segundos. Então, um quadro maior tem 5 milímetros ou 0,20 segundos. Se eu somar 5 quadros maiores, eu formei 25 milímetros e automaticamente eu tenho 1 segundo sendo contabilizado ao longo do tempo. Ok? Informação essa que vai ser útil para inúmeras variáveis no eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma é uma análise de milivoltagem ao longo do tempo. As ondas, segmentos e intervalos são formados então pela passagem dessa corrente elétrica, gerando-se soma de ondas elétricas de despolarização e repolarização nas estruturas musculares cardíacas contratas. Então, eu tenho as chamadas ondas, segmentos e intervalos. O que são ondas? Ondas fazem parte do traçado que sobe e desce a partir de uma linha de base. Então, eu tenho uma linha de base, essas ondas que são formadas aqui, ó, essas linhas que sobem e descem, são chamadas ondas. O que é um segmento? Segmentos são espaços medidos de uma onda a outra no mesmo traçado. Então, eu tenho, por exemplo, aqui ó, a onda P, que é essa primeira onda formada, e essa onda Q, que é uma segunda onda formada. Eu tenho uma terceira onda aqui, R, uma quarta onda S e uma última onda chamada de T. Percebam que entre a onda P e a onda Q, e muitas vezes não é fácil de identificar ficando como a R, entre P e R eu tenho um intervalo chamado intervalo PR. Entre a estrutura de uma onda Q e uma onda T, eu também tenho um outro intervalo chamado de intervalo QT. Intervalos são diferentes de segmentos. Segmentos são espaços medidos de uma onda a outra no mesmo traçado. De uma onda a outra. Ó. Segmento ST é da onda S à onda T. Segmento PR é da onda P em direção a R. Ok? Diferentemente do intervalo, que intervalo é a combinação de ondas com segmentos. Certo? Estou usando em condição uma análise por intervalo. O intervalo ele é o intervalo PR ou PQ e intervalo QT. Ok? Eu estou usando um segmento somado a uma onda para avaliar. Ondas
fazem parte do traçado, é tudo que está acima ou abaixo da linha de base. Segmento é o espaço medido de uma onda a outra. Intervalo é o espaço entre um segmento e uma onda. Então existe o somatório de um segmento com uma onda nos intervalos. Isso vai ser útil e nós vamos observar aos pouquinhos o que acontece em relação a essas ondas, esses segmentos e esses intervalos. Vamos começar aqui com as três ondas, certo? As três principais ondas, sendo que uma delas é um complexo formado por várias ondas. As três ondas elas podem ser medidas na derivação D1 do eletrocardiograma. Então ela aparece com esses detalhes, com uma característica bem similar a essa que nós estamos observando aqui, com aproximadamente 1 segundo entre um conjunto dessas ondas, um intervalo de uma contração muscular cardíaca para outra. Que é isso que no final essas ondas estão revelando. Então eu tenho uma onda P, nós temos o complexo QRS e a onda T. O que significa cada uma delas? Nós vamos começar a identificar agora através dessa imagem. O que são as ondas P? A onda P é a onda de despolarização atrial. Quanto que ela mede? Ela tem uma altura de aproximadamente 0,1 a 0,3 mV. É uma onda que representa o período no qual os átrios despolarizaram e posteriormente você vai observar então aquela contração atrial. Essa onda é uma onda importante, que é a onda de despolarização do átrio. Depois eu formo um complexo chamado complexo QRS, cujo somatório dele representa a despolarização dos ventrículos. Essa onda tem uma altura, esse conjunto de ondas tem uma altura de 1 até 1,5 mV. E por fim, nós temos a repolarização ventricular sendo representada pela onda T. Então eu tenho aqui a onda P, o complexo QRS e a onda T, representando ali então as ondas eletrocardiográficas tradicionais. Tudo que nós estamos observando aqui tem um significado. Imagine que a onda P, como ela é a despolarização do átrio, o que ela está dando de resultado para a gente? Está se afirmando que o nosso sinusal despolarizou, que ele conseguiu conduzir eletricamente o sinal até o nó do átrio ventricular, fez aquela pausa de 0,16 segundos, e agora eu vou despolarizar as células miocárdicas ventriculares. Então o resultado é muito importante, porque vai explicar muito sobre a função cardíaca. O que é o complexo QRS? É a onda passando primeiramente pelo feixe de His, para que a contração corra primeiro no centro, e depois vá para as fibras de Purkinje, de maneira a contrair as paredes laterais, com o objetivo de expulsar o sangue ao longo da artéria aorta e pulmonar. E o que é a onda T? A onda T é o momento em que esses ventrículos estão relaxados, repolarizando, para efetivar então o período de relaxamento ventricular. Período esse que é muito importante porque o coração é um órgão muito importante nas suas funções, mas que ele não é nutrido na sístole, ele se nutre na diástole. Então a repolarização ventricular ela é fundamental para que o músculo ventricular venha a relaxar, e esse relaxamento tem também como consequência o preenchimento das coronárias, permitindo então que esse coração venha a se nutrir. Muito bem, a formação dos intervalos. Quem são os intervalos? Nós temos o intervalo PR e o intervalo QT. O intervalo PR ele tem 0,16 segundos. O que significa esse intervalo PR? É o intervalo entre o começo da despolarização atrial, o começo da onda P, e o começo da despolarização ventricular. É o começo da despolarização do ventrículo. Então, entre as duas despolarizações, eu tenho um intervalo aqui, chamado intervalo PR, que tem 0,16 segundos, aquela pausa que acontece entre a contração atrial e ventricular. Intervalo esse que representa então a passagem do impulso elétrico pelo nó do átrio ventricular e o feixe de His. Intervalo QT. O que é o intervalo QT? O intervalo QT é o intervalo entre o começo da despolarização até a repolarização ventricular. E ele tem uma íntima relação com a frequência cardíaca, porque
frequências cardíacas maiores apresentam intervalo QT reduzido. E frequências cardíacas menores, nós observamos intervalos QT maiores. O intervalo QT tem 0,35 segundos, e é esse intervalo entre o começo da despolarização, aqui onda Q, início da despolarização ventricular, até que ele venha a repolarizar por completo. Ok? Essa etapa é muito importante, porque se isso acontecer muitas vezes ao longo de 1 minuto, o intervalo QT ele vai estar bem reduzido. E automaticamente você vai observar ali que isso é uma variável a interpretação do eletrocardiograma. E por fim, o intervalo RR, que é o intervalo entre duas despolarizações ventriculares. Eu vou medir por esses picos aqui formados pelas ondas R. De R a outro R, eu tenho 0,83 segundos em média. Isso é muito útil para a medida da frequência cardíaca. Se eu olhar o eletrocardiograma e conseguir analisar essas ondas R, eu posso então interpretar uma importante informação acerca da frequência cardíaca. Olha só, uma frequência cardíaca de 60, que é 60 segundos, dividido por 0,83 vezes por minuto, é a mesma coisa que 72 batimentos por minuto. E como é que você chega a esse resultado? Porque eu sei que o intervalo RR, dito como um intervalo normal, é de 0,83 segundos. Como que eu chego à conclusão de 0,83 segundos? Eu vou ter que contar aqueles quadradinhos menores que nós observamos anteriormente. Se eu contar esses quadradinhos menores e equalizar uma informação, eu consigo chegar a esse resultado da frequência cardíaca. Vamos aprender a fazer isso? Olha só. A frequência cardíaca. Quais são os passos para que você possa medir a frequência cardíaca com registro eletrocardiográfico? Então vamos considerar que a calibração é de 0,04 segundos por quadrado menor. Então peguei aquele quadradinho menor e estou afirmando que ele tem 0,04 segundos. A primeira coisa que você vai fazer é contar o número de quadrados menores de um intervalo R. Então entre uma onda R e a outra onda R, quantos quadrados menores tem? Aqui tem uma imagem. Eu tenho o quadrado maior e os quadradinhos menores embaixo. No seu interior, perdão. Então você vai contar esses quadradinhos menores. Contar desse quadrado menor onde está aparecendo o R até esse quadrado menor onde está aparecendo o R. Digamos que nós contamos aqui esse intervalo e nós identificamos que nós temos 21 quadradinhos menores. Então a primeira etapa é contar o número de quadrados menores. Quadrados menores contados igual a 21 quadrados. Ou seja, o intervalo RR tem 21 quadrados menores de diferença. Agora você vai pegar o quê? Você vai multiplicar 0,04, que é o tempo desse quadrado, 0,04 segundos, pelo número de quadrados menores contados. Então eu tenho 0,04 multiplicado por 21. E eu encontro o valor de 0,84. Guarda esse valor porque vai ser importante agora. Então eu vou dividir 60 segundos, que é 1 minuto, pelo resultado que eu obtive nesse passo 2. Então o resultado de 0,84 agora vai ser multiplicado com 60. Dividido com 60. Então eu vou pegar 60 e dividir por 0,84. E eu vou encontrar o valor de 71 batimentos por minuto. Assim nós conseguimos avaliar a frequência cardíaca usando o eletrocardiograma. A frequência cardíaca pode então variar se os intervalos RR foram menores ou maiores. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos sugerir que eu tenho no mesmo quadrado maior duas ondas R observadas. Então o intervalo RR é muito curto. Nesse intervalo RR de 4 pequenos quadrados de diferença, eu tenho 0,04 vezes 4, que dá 0,16. A frequência cardíaca, então, é de 60 dividido por 0,16. Isso daria 375 batimentos por minuto. Então, com uma frequência cardíaca extremamente elevada. Agora eu tenho aqui RR um pouquinho mais separados, em quadrados maiores, e ali tendo um intervalo de 6 quadradinhos de diferença. Você pode contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de diferença. E aí você vai observar que 0,04 vezes 6 é igual a 0,24. A frequência cardíaca, então, é de 250 batimentos por minuto. É só pegar 60 e dividir por 0,24. Observa agora o intervalo maior entre as ondas R. Intervalo de 11 quadradinhos de diferença. 0,04 vezes 11 é igual a 0,44. A frequência cardíaca de 60 dividido por 0,44. 136 batimentos por minuto. Agora analiso uma frequência cardíaca com os intervalos RR um pouquinho mais espaçado ainda. Eu tenho ali 16 quadrinhos de diferença. 60 dividido por 0,64 é igual a 93 batimentos por minuto. E nós acabamos de fazer aqui o intervalo de 21 quadrinhos de diferença. 0,04 vezes 21 é igual a 0,84. 60 dividido por 0,84 é igual a 71 batimentos por minuto. Então, a frequência cardíaca vai mudar. E conforme você tem intervalos RRs mais achatados ou mais alargados, você também vai mudando outros tipos de intervalos, como observamos anteriormente. E isso representa mudar com a frequência cardíaca. Bom, aprenderam então a analisar a frequência cardíaca. E os segmentos agora? Nós temos os segmentos chamados segmento PR e segmento ST. O segmento PR é o espaço entre o final da repolarização, o finalzinho da repolarização atrial, e o início da despolarização ventricular, ok? Segmento PR. Então, o segmento PR ele está indo do final da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular, ok? Finalzinho da repolarização atrial e início da despolarização ventricular. Posteriormente, você vai ter aqui o segmento ST. É o espaço entre o final da despolarização ventricular e a repolarização ventricular no seu início. Geralmente ele é um segmento iselétrico e ele tem aproximadamente 0,5 mV negativos ou pode chegar até 1 mV positivo. Não tem muita diferença acerca disso não. Geralmente de 0,5 até 1 mV positivo. Esse segmento ST é muito importante porque quando nós observamos linhas de desenvolvimento desse segmento ST para cima ou para baixo, e aí tem uma milimetragem definida na cardiologia, até 2 milímetros para cima, 2 milímetros para baixo, você começa a observar algumas atividades eletrocardiográficas anormais. São chamados supradesnivelamentos ST ou infradesnivelamento ST. Supradesnivelamento ST, fica a onda para cima, e infradesnivelamento ST, onda para baixo, indicativos de lesões ventriculares importantes. Tá? Futuramente a gente vai poder bater um papo sobre isso. Identificação de isquemia, identificação de necrose tecidual, por justamente ter esses segmentos sendo avaliados. Muito bem, então aqui nós podemos então identificar todo o ciclo cardíaco pelas ondas que foram formadas nesse registro eletrocardiográfico. Então, como vocês podem perceber, aqui nós temos o início, a onda P é gerada a partir do nó sinusal despolarizar, então aquela autoexcitação daquela célula autoexcitável, gerando então essa onda P inicial, propagando esse sinal aqui, passando para aquele segmento PQ ou PR, que é a condução do impulso elétrico através do nó atrioventricular e do fascículo atrioventricular, que é o chamado feixe de Risch. Então as ondas já estão passando dos átrios para os ventrículos. Daqui a pouco então eu formo agora o complexo QRS. Eu começo com a onda Q, avanço para a onda R à medida que as fibras de Purkinje começam a receber, e a onda S, finalizando então toda a despolarização ventricular. Apareceu onda S significa que houve despolarização do ventrículo. Então eu formei o complexo QRS.
Depois da onda S, eu formo um intervalo entre a onda S e a onda T, que é a onda de repolarização ventricular, que é o chamado segmento ST, momento em que você já tem condições de identificar um segmento importante. E por fim, a onda T, que é a onda de repolarização ventricular, chegando ao final de um ciclo cardíaco, onde todas as ondas foram evidenciadas, bem como os seus segmentos durante esse ciclo cardíaco, esse registro eletrocardiográfico. Bom, aqui nós observamos então o que acabamos de falar. Aqui o nosso sinusal gerando o primeiro impulso e aí automaticamente a onda de despolarização atrial, são os potenciais elétricos gerados quando os átrios se despolarizam, antes do começo daquela contração do átrio, e despolariza primeiro para depois contrair. A passagem por um intervalo, que é o intervalo entre a onda P, um segmento entre a onda P e a onda R, né? Tá avançando então o sinal elétrico, tá vendo? Ó, estou no nódo atrioventricular, estou passando para o feixe de His, e estou chegando às fibras de Purkinje, de modo a gerar completamente o complexo QRS. As ondas aqui são observadas como potenciais gerados nos ventrículos, né? Ondas de despolarização antes da contração ventricular. Forma então mais um espaço intervalado entre a onda S e a onda T, que é o segmento ST, e eu venho fazer então, por fim, a onda T, que representa o restabelecimento das células ventriculares ao estado de repolarização. Então, enquanto os ventrículos se restabelecem daquela despolarização, estamos tendo ali as etapas de repolarização observadas nas ondas T. Bom, para interpretar então um eletrocardiograma, basicamente você vai usar o princípio fisiológico explicado aqui. Eu não quero que você saia daqui sabendo tudo sobre o eletrocardiograma, já que o objetivo é só mostrar como que é o registro gráfico da atividade elétrica cardíaca. Futuramente, discussões na área da cardiologia poderão evidenciar mais claramente todos os passos da interpretação. Entretanto, 7 passos são dados de uma forma bem simples. O primeiro deles é identificar ritmo, né? E o ritmo nós podemos analisar observando os intervalos entre R, então uma onda R e outra R. A pergunta que você deve fazer é a seguinte, ó. Os intervalos RR são equidistantes? Se os intervalos RR, por exemplo, têm 1 segundo, os próximos não podem ter algo diferente de 1 segundo. Eu não posso ter um próximo intervalo RR de 0,4 segundos, de 1,6 segundos. Se eu começar a observar intervalos RR que não têm distância equivalente, mesma distância, eu vou observar que isso está com um ritmo defasado, está havendo uma falha no ritmo. Intervalos RR muito alargados ou intervalos RR muito próximos são indicativos também de mudança dos ritmos. Frequência cardíaca. Qual é a frequência cardíaca? Vocês já aprenderam agora há pouco o passo a passo para medir. Digamos que na calibração de 0,4 segundo por quadrado menor. Ó. Primeiro, conte o número de quadrados menores. Identificou o número de quadrados menores? Ótimo. Multiplique por 0,4. Encontre o valor de 0,04 segundos pelo número de quadrados menores. E depois pegue 1 minuto e divida por esse valor. 60 segundos dividido por 0,84, chegando ali a 71 batimentos por minuto. Segundo passo, faça a medida da frequência cardíaca. Primeiro, veja ritmo. Segundo, faça a medida da frequência cardíaca. Terceiro, onda P. Analise a onda P. Qual é a amplitude e a duração da onda P? Qual é a altura que ela tem e qual é a duração que ela tem? Verificar se ela antecede o complexo QRS e demonstrar o que está acontecendo em relação ao coração. Porque a onda P representa a origem do impulso lá no nosso sinusal. Então, se eu observar uma onda P normal, significa que o meu nó sinusal está despolarizando corretamente num estímulo de alta excitação e ele está propagando o sinal para frente. Quarta missão, analisar o intervalo PR, o intervalo entre o começo da despolarização atrial até o começo da despolarização ventricular.
verificar o quê? Qual é a pergunta que você deve fazer? Há uma lentificação da transmissão do sinal elétrico dos átrios para os ventrículos? Se houver, é porque o intervalo PR está maior do que 0,16 segundos. Então, se você contar aqueles quadrinhos lá de 0,04 cada um, você pode também identificar se esse intervalo PR está bem organizado ou se ele está muito espaçado. Se ele estiver muito distante, o início da onda P e o início da onda Q, se estiverem muito distante, que é na verdade o intervalo PR, automaticamente você vê que está lentificada a transmissão do sinal elétrico dos átrios para os ventrículos. Quinta missão, analisar o complexo QRS. E qual é a pergunta que você deve fazer? Há uma lentificação dos impulsos elétricos através dos ventrículos? É verificar se esse complexo QRS está bem alargado, porque geralmente ele não é tão alargado. Ele tem uma altura de até 1,5 mV, mas ele é muito achatadinho. Até confunde e dificulta muitas vezes mensurar de tão próximo que está. Quantos quadrinhos eu estou precisando utilizar para a formação do complexo QRS nesse eletrocardiograma? Se ele estiver alargado, eu tenho que identificar isso como uma lentificação do impulso elétrico através dos ventrículos. Isso pode ser ocasionado por algumas condições não saudáveis do coração. Sexto passo, nós vamos analisar a onda T. Qual é a amplitude da onda T e analisar se ela está sendo muito bem formada, se ela está arredondada, se ela está bem distante da onda S e assim por diante. E por fim, analisar o intervalo QT, se há uma lentificação do impulso elétrico no coração propriamente dito. Porque se os ventrículos despolarizarem e repolarizarem no tempo adequado, a próxima onda possivelmente será uma onda equivalente a essa, indicando ali que existe um ritmo cardíaco regular. Ok? Eu agradeço por ter falado um pouquinho para vocês e até o nosso próximo encontro.